É tempo de estarmos bem? São as nossas boas-vindas a cada um de vocês e os sinceros agradecimentos para vermos um pouco de Curitiba nas alturas. Estamos ansiosos para isso? Sim. Gente, obrigado por cada um de vocês estarem aqui, mas isso não seria possível se não tivéssemos os nossos parceiros. E, para que fale um pouco mais sobre eles, eu vou convidar primeiro o Rodrigo, do W Investments, para que ele nos dê boas-vindas, e depois o Gabriel, da Laguna. Boa noite, pessoal. Queria agradecer a presença de todos aqui, dos nossos parceiros, a Priscila, da Michelangelo, Marinice, da Momentum, a Laguna, o Faisal, o Gabriel, Adriano. Esse está sendo o segundo W Talks. Um evento um pouco diferente. A nossa ideia é tentar trazer um pouco de conhecimento e trocas de experiência do nosso mercado, né? A gente fez o primeiro com a Alissa Carmona, foi muito legal. A gente viu um pouquinho da história da arte moderna, a gente pegou um pouquinho do passado, entender o porquê que a gente valoriza determinados tipos de imóveis. E agora a nossa ideia, a gente está num empreendimento voltado para o futuro, e a gente falar um pouquinho sobre o futuro das cidades, as tendências. Vamos estar com uma pessoa super crítica e que entende muito, conhece muito. Então, eu só tenho a agradecer a vocês e eu espero que vocês tenham uma boa noite aqui conosco. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Obrigado, Priscila, da Michelangelo, Andréia, Rodrigo, da W, Marinice, do Momento, pelo patrocínio, especialmente ao Raul, pela presença, uma honra recebê-lo. Muito bacana, para a Laguna é uma alegria a gente poder estar fazendo um evento de conteúdo tão rico. A Laguna é uma empresa que, desde sempre, né, fizemos 26 anos esse ano, e desde que meu pai fundou a Laguna, o recado dele foi: vocês não podem empilhar tijolo feio, tem que fazer a cidade mais bonita. E o ano passado a gente resolveu pensar um pouco qual que é o propósito, né? Como é que a gente escreve esse propósito da Laguna, de que propósito você não cria, você revela, né? Tá dentro da empresa, da cultura da organização. E a gente acabou escrevendo, revelando, tornar as cidades mais belas e melhores para viver. É nisso que a gente acredita, realmente de forma muito verdadeira, que a arquitetura e a incorporação têm uma missão maior, né, do que, claro, fazer resultado, gerar riqueza, que é muito importante, mas deixar um legado para a cidade e para as pessoas que moram. Então, muito feliz mesmo da gente estar podendo discutir um pouquinho cidade, arquitetura, urbanismo, mais esse encontro aí promovido pela W. Parabéns aí pela iniciativa. Então, obrigado mais uma vez, boa noite a todos, que seja bem proveitoso, tenho certeza que vai ser. Muito obrigado, boa noite, obrigado, Adriano, de novo pelo convite, pelos meus novos amigos já e patrocinadores desse evento e que estão querendo levar Curitiba às alturas. E eu brinco, quando eu morei aqui, no longínquo ano de 97, é engraçado, é longínquo, eu vim para cá como chefe da sucursal da Abril. A Editora Abril tinha um escritório lá na Cândido de Abreu. Então, por incrível que pareça, tinha Viagem e Turismo aqui, Caras, Veja, um jornalista do Exame, eu era da Veja então, e vinha para cá cobrir Curitiba. E acreditem que isso, imagina, final de 97, eu recebo um telefonema no meu primeiro dia aqui. Eu estou num hotel, ainda não tinha achado apartamento em Curitiba, e recebo um telefonema não de assessor, não de tio, de primo, de conhecido. Assim, toco o celular, ainda não existia smartphone, pena, mas era o celular, então não tinha como reconhecer, não tinha WhatsApp. E a voz olha, aqui é o governador Jaime Lerner. Quero te dar as boas-vindas, porque sei que a Veja durante muitos anos não tinha ninguém aqui em Curitiba, e acho que você vai ser muito feliz aqui.
e quero que você conheça a cidade bem e etc, etc. Detalhe, ele não sabia que eu adorava arquitetura e urbanismo. Eu falei, não, com prazer. Ou seja, obviamente eu sabia quem era o Jaime Lerner, ele não devia ter a menor ideia de quem eu era. E eu falei, olha, eu ainda estou num hotel, estou procurando apartamento, aquele papo para quebrar o gelo. E ele falou, em que hotel você está? O que é que você tem para fazer hoje à noite? Eu falei, na verdade, né, não havia lista telefônica, mas eu estava olhando os classificados. Ele disse, eu passo aí no hotel para jantar contigo. E aí ficamos 3 horas falando de Curitiba. De arquitetura, de urbanismo, como a cidade cresceu, etc. e tal. Para os céticos, eu sou jornalista, sou cético, parte de mim falava, ele é político, ele deve querer ser presidente do Brasil em algum dia, e está querendo impressionar a Veja. Mas a outra parte de mim, que gosta muito de arquitetura e urbanismo, pensou, caramba, um arquiteto que é político, que toma a iniciativa e que vai atrás. E que não fala, a política não dá bola para a gente, o mercado imobiliário não nos respeita, a clientela não é educada. O Jaime Lerner foi atrás. E à época, ou seja, eu vinha de uma São Paulo que tinha como prefeito Celso Pitta. Vocês são jovens demais, vocês não devem lembrar de Celso Pitta, mas garanto, são das piores figuras que a gente teve na prefeitura de São Paulo. E o contraste foi gigantesco. Aquela invejinha sadia. Olha, Jaime, você vai se aposentar? Você quer um emprego lá em São Paulo? E isso foi muito impressionante, porque era uma Curitiba muito autoconfiante, vendendo o seu peixe, o seu bacalhau, o seu barreado para o mundo. Eu acho que uma das discussões que eu quero levantar aqui hoje com vocês, ainda mais com a morte há um ano do Jaime Lerner, é quem são os Lerners de hoje? Quem são os empresários paranaenses com essa ambição e essa fome e que querem se comunicar com o mundo? E que marca Curitiba quer ter no futuro? Até porque, assim, se eu vim para cá no longínquo 97 e já sabia do ligeirinho, do ponto de ônibus, do BRT, dos parques, etc., isso não é mais novidade. Curitiba tem que criar outras novidades. E o mundo mudou muito nesses 25 anos. E acreditem, né, eu morei muito tempo na Ásia, o mundo mudou para melhor. Que a gente às vezes ouve demais os europeus e os americanos queixando que estão menos ricos, e aqui no Brasil a classe média americana seria milionária, mas o mundo melhorou. Eu morei 3 anos na China, que é um país que passava fome até o início dos anos 90. E hoje é muito difícil encontrar alguma cidade chinesa com fome. Mais chocante, é muito difícil encontrar uma cidade chinesa com favelas. E eles transferiram 600 milhões de chineses nos últimos 30 anos da roça para a cidade. E não se favelizaram. E tem um grande problema. É com eles que a gente vai competir neste século. É que o jovem vietnamita, que é o 3º ano da faculdade da Universidade de Hanoi, só tem aulas em inglês. Aliás, isso o vice-reitor da Universidade do Vietnã me falou, não, aqui a gente tem que todo mundo aprender inglês. Aí eu perguntei, né, flor da juventude, nossa, mas vocês estiveram em guerra com os Estados Unidos. E o cara me olhou impassível. Aqui a gente só quer saber do futuro. Então, esse mundo
Para mim, é o mundo que a gente, às vezes, está muito insular, muito monoglota, muito pouco ambicioso. Assim, vocês já tiveram Jaime Lerner. Eu tenho que lembrar que quando eu morei aqui, houve a inauguração. Em um ano, eu acho que eu trouxe sorte para vocês. Teve a inauguração da Audi, da Chrysler, da fábrica da Renault. A Volkswagen se expandiu. Aliás, parte do papo do Lerner era sobre Curitiba se transformando a grande potência industrial do Sul. E, à época, tudo quanto era restaurante, bar, abria para esse novo mercado de executivos que se mudavam para Curitiba. E Curitiba virou essa potência ou não? E o que faltou? Eu acho que são coisas, ou seja, eu não venho aqui, nem tenho essa pretensão de explicar Curitiba para os curitibanos. O que eu quero é provocar, com esse distanciamento crítico, o que Curitiba tem de potencial e que precisa ser explorado e concretizado antes que outras cidades, com mais pressa e mais fome, e que os Lerners contemporâneos consigam executar. O Brasil vai muito mal. Também não é novidade, não estou... O Brasil vai muito mal, pelo menos, sei lá, desde 2013. Né? Não vão multidões para a rua reclamar de aumento de ônibus, porque o Brasil ia muito bem. Apesar do marketing, eu lembro aquela cena inesquecível, né? Em 2011, a Dilma chamando a atenção da Angela Merkel, num evento público, que a Merkel, a política econômica da União Europeia, não era boa. E a Merkel meio que fuzilou a Dilma com os olhos, tipo, who are you? Não, ela falou em alemão, mas o meu alemão é impresentável. Mas nós já tivemos esse momento de descontrole de ego. Vamos fazer Copa, vamos fazer Olimpíada, somos a potência, etc. Caímos numa ladeira. Então é muito importante a gente subir essa ladeira, escalar. Vocês têm a família Niklevix aqui, então, ou seja, vocês são bons de escalar, certamente melhores que eu. Eu só tenho tamanho, esportes, eu sou um desastre. Mas é muito importante descobrir que vivemos uma era de grandes cidades pelo mundo. Abstraia governo federal, abstraia governo estadual, há prefeitos pelo mundo fazendo coisas incríveis e cidades se posicionando como os grandes lugares para atrair eventos, empresas, talentos, turistas. Curitiba tem tudo para ser essa grande potência. Será que ainda é? E qual é o papel de cada um aqui? Antes de começar a mostrar umas imagens para provocar vocês, queria conhecer um pouco da plateia aqui. Primeiro, quem é arquiteto? Muitos arquitetos. Perigo. Perigo. Sabe onde tem muito arquiteto, falta cliente. Tem que misturar. Né? Tem que ter mais cliente. Quem aqui é empresário? Levantem as mãos. Os empresários brasileiros andam tímidos. Ok, empresários. Investidores no mercado imobiliário. Menos. É grave. Assim, eu sou de São Paulo e os fundos imobiliários que decidem com 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões de reais o que é construído em São Paulo, ou no Rio, ou no Nordeste, normalmente não conhecem um arquiteto. E a culpa maior é dos arquitetos, porque o dinheiro está com eles. Então, sinto muito. Os fundos imobiliários têm que participar mais, porque eles podem transformar muito as cidades brasileiras. Quem aqui trabalha no governo, em alguma escala de governo? Mau sinal. Por uma questão simples, todos os grandes debates que eu vejo urbanos em São Paulo, você jamais encontra um vereador.
ou um secretário municipal. Prefeito, então, nem pensar. Isso é muito sério. A gente tem uma casta de prefeitos, burocratas, vereadores muito, muito desatualizados. Eu, assim, passei metade da minha vida adulta fora do Brasil como correspondente. Lá no período mesozoico da Veja, nos anos 90, início dos 2000, e depois de 2005 a 2017 pela Folha. Então, eu conheci presidentes, ministros, governadores, prefeitos, tanto na China, quanto Nova York e Washington, ou até mesmo em Buenos Aires. A grande maioria não tinha o menor interesse de ver o que estava acontecendo. Em Beijing, em Guangzhou, em Chongqing, em Singapura, em Seul, em Nova York. Políticos e empresários em Nova York. Aliás, esse jantar Person of the Year desse ano com a Trajano, eu fui 4 vezes. E a pergunta de quase todo empresário brasileiro no jantar é: você mora aqui? Moro. Sabe quais são assim as liquidações, onde comprar algo legal? Tenho testemunhas. É muito sério. Então, nós que estamos aqui num dia à noite, vocês vêm aqui de um dia puxado de trabalho, vocês já estão fazendo a diferença. Vocês vieram para falar de cidade, de arquitetura, de Curitiba, nas alturas, mas também no nível do chão. O nível do chão é importantíssimo, que todos nós temos que caminhar, ou a nossa saúde vai piorar. É fundamental que a gente tenha essa curiosidade. E que cada um aqui provoque o amigo vereador, o amigo empresário, o amigo construtor, o arquiteto que é muito bom, mas que está há anos fazendo as mesmas coisas, porque o mundo não está nos esperando. Mas cada vez que eu vou para a Ásia, ou até para os Estados Unidos, e há um debate aqui depois para perguntas e respostas, sei que as cidades pelo mundo são muito ambiciosas. E no Brasil a gente comemora com alguns poucos quilômetros de ciclovia, a gente comemora quando um prédio histórico vira museu, mesmo que não tenha uma coleção para colocar nele, a gente ama um museu e temos que ser bem mais ambiciosos. Nova York, durante a pandemia, literalmente com 3 meses de pandemia, autorizou que todos os restaurantes e bares da cidade, todos ocupassem as vagas de carros para servir ao ar livre. E 10 mil restaurantes e bares de Nova York, até hoje, usam parklets no meio da rua. A cidade de São Paulo levou mais de 1 ano para aprovar o plano piloto, com 33 restaurantes e bares juntos, porque a dona do restaurante, o patrocinador, eram amigos do prefeito, porque senão teriam que passar por mais outras 18 reuniões e comissões provavelmente. E hoje em São Paulo, 180 restaurantes e bares têm a permissão de ocupar espaços ao ar livre. 180. Nova York, 10 mil. Para não começar a falar aí do que Lisboa fez na pandemia com as ciclovias, do que a prefeita de Paris fez com 2 meses de pandemia, antes de Nova York. Ela criou 300 quilômetros de ciclovias, sem gastar dinheiro. Talvez esse é o problema. Não tinha nenhum grande contrato bilionário, então ninguém se interessou aqui, mas Paris criou ciclovias por tudo quanto é avenida, numa época de confinamento total. Então, olha, vamos nos exercitar e vamos ocupar as ruas. Nem Paris, nem Nova York tem a questão de segurança do Brasil. E a questão é, vocês que estão em Curitiba, se sentem mais à vontade passeando com o cachorro numa rua assim, ou numa rua onde não tem ninguém a partir de 8 da noite?
Porque 99% das ruas brasileiras, a partir das 8 da noite, não tem uma viva alma. Nos bairros mais seguros, então você tem Guarita, Castelinho, atiradores de elite, crocodilos na entrada do condomínio e tudo mais, assim, a fortaleza medieval, e ninguém na rua. O que é estranhíssimo. Porque assim, quando eu cresci, de novo, eu sou mais velho aqui que a maioria, todo mundo via novela. 92% dos brasileiros estavam vendo Rock Santeiro e Jornal Nacional e o que viesse depois. Hoje não. Tudo bem, a Netflix é forte, mas está perdendo dinheiro. Mas a gente tem que lembrar, hoje nós temos uma sociedade muito menos TV dependente que nos anos 80 e 90. Mas as nossas cidades ainda são como as dos anos 80 e 90. Anos 80, aqui alguns até podem querer me enganar, mas acho que alguns aqui estavam vivos dos anos 80. Vocês lembram que nos anos 80, família tradicional brasileira tinha no mínimo 3 filhos, a maioria das mulheres ainda trabalhava em casa, e o marido, olha que surpresa, tinha o mesmo emprego para a vida toda. E o sonho era se aposentar no emprego. Eu estou falando dos anos 80, ou seja, eu estava vivo já, não estou falando da pré-história. Pula 40 anos. Quem está vendo Rock Santeiro, quem está vendo o Jornal Nacional, quem tem emprego para o resto da vida, quem tem 4 ou 5 filhos em casa, e que mulheres podem se dar o luxo aí de não trabalhar fora. E essas pessoas estão circulando. Aliás, o sonho delas é circular. E mais importante, os filhos dessa geração só pensam em circular. Porque eles não querem um emprego para o resto da vida. Aos 18 anos, eles não pedem para papai ou para mamãe um carro de presente. Eles querem ir para o Sudeste Asiático num mochilão. Ou eles querem estudar fora. Eles têm ambições muito diferentes e talvez aos 25 anos de idade eles não tenham nem carteira de motorista. E não morrem, não se suicidam, não brigam com os pais que era o meu carro. Não. Vivem numa boa. Só que eles precisam de um café na esquina ou de um bar, se possível com Wi-Fi gratuito. Elas têm que ter Wi-Fi gratuito. Para entre 4 ou 5 jovens de 19 a 21 anos criarem o próximo Uber, ou o próximo Airbnb, ou o próximo Alibaba, ou o próximo TikTok. Ou gravar o próximo TikTok e virar TikTokers com orgulho e muito ricos. As nossas cidades permitem isso? Quantos bairros de Curitiba esse garoto de 18 anos, sem carro, tem o café na esquina ou o bar aberto até as tantas onde ele possa se encontrar? Ele não quer ver novela ou Jornal Nacional. Dando um pulo etário, belo pulo etário. Quantas pessoas hoje, com 60 anos de idade, e os 60 de hoje, obviamente, não são os 60 de anteontem, que se exercitam mais do que quem tinha 30 anos a uma geração. Assim, eu estava comentando no nosso almoço, eu tenho um amigo, um dos grandes médicos de São Paulo, que faz crossfit. E como ele se separou há pouco, ele tem 3 filhos já grandes, ele se veste como os 3 filhos. Ele se separa há pouco e ele está na pista. E por estar na pista, ele também quer o bar, o boteco, o café. Ele se socializa tanto quanto a geração de 20 e poucos de gerações passadas. Ele não vai ficar em casa vendo Rock Santeiro, elas nem em Pantanal. Não vai.
Ou seja, a pessoa de 60 anos, meio que entrando, mas depois eu volto ao tema da habitação sênior, que a gente também vai tratar aqui hoje. A pessoa de 60 e 70 anos, elas, como qualquer grupo populacional, as pessoas querem estar próximas ou perto de seus pares. Então você vai ver que eu tenho roqueiro em casa, os roqueiros cabeludos andam com os roqueiros cabeludos, os artsy andam com os artsy, os crossfiteiros só falam de crossfit, os veganos tendem a ter muito amigo vegano e por aí vai. A pessoa hoje de 60, 70 anos, ela pode ter muitos amigos de 60, 70 anos, mas que não vão ficar no tricô. Elas são grandes consumidoras. Elas são mais saudáveis, até porque elas viram a Jane Fonda nos anos 80 e começaram a fazer aeróbica lá atrás. E a se alimentar melhor. E a provar menos glúten. Nós estamos sabendo criar cidades para elas. Porque até anteontem, quem tinha 70 anos era degradado por uma TV para ficar vendo novela. Horas e horas e horas e dias e dias e dias. Nós, com sorte, chegaremos aos 70 anos. Se fizermos tudo direitinho. Será que a gente vai se contentar a ficar vendo TV? Ou a gente vai exigir calçadas melhores onde a gente não tropece? Ciclovias com bicicletas melhores, que os japoneses já estão desenvolvendo, porque uma enorme parte da população lá tem mais de 80 anos. Uma geração com mais economia e mais poder de consumo do que quem tem hoje 20 anos. Até porque eles passaram por algumas inflações, algumas crises, alguns Figueiredos, Sarneys e Collors. Então, eles aprenderam a economizar cedo. Então, estou mostrando essas imagens porque está relacionado. Arquitetura e urbanismo não são divorciados de política, de história, de cultura. Então, se as nossas cidades são ruins, é porque a nossa sociedade tem ainda que comer muito feijão, arroz, grão de bico e proteínas. Precisamos. Acho que quanto mais a gente viaja pelo mundo, mais a gente percebe que as cidades brasileiras são complacentes. Umas porque foram abençoadas por Deus e bonitas por natureza, e aí todo o resto pode ser mal feito. São Paulo não fez nada de bom nos últimos 50 anos. É chocante se todos os pontos turísticos de uma cidade têm mais 60 anos. Paris tem coisa nova para se mostrar. Tóquio, Roma, as cidades já têm tudo há 2000 anos. Tem o desplante, a provocação de ficar construindo coisas boas em 2000, 2010 e 2020. Nós vamos só ficar olhando para o passado? Ou a gente vai provocar? A gente vai imitar o Jaime Lerner e dar telefonemas no breu. Olha, posso marcar algo aí com você? E falar, e sugerir, e encher a sua paciência? Olha, prefeito Greca, olha, temos aqui uma grande ideia e não vamos descansar enquanto você não nos ouvir. E com o Poder Judiciário, e com os investidores e afins. Nova York, tadinha de Nova York, né? Ela já teve a sua morte decretada umas 12 vezes. 12. E quem decreta a morte de Nova York morre antes do que ela, né? Nova York é meio viúva negra. Então, nos anos 60, ela foi considerada um caos. Os brancos e ricos fugiram para os subúrbios. Nos anos 70, os negros que ficaram nos conjuntos habitacionais, nos projects, tinham que atear fogo nos seus imóveis para conseguir o dinheiro do seguro, porque ninguém queria comprar apartamento no Lower East Side ou em Chelsea, ou no Soho. Olha a barganha que a gente perdeu aqui. Eles tinham que atear fogo porque ninguém queria comprar. Nos anos 80 acontece a epidemia de crack em Nova York. E eles tiveram simultaneamente 25 cracolândias. A mais famosa no Bryant Park, onde está lá a gloriosa Biblioteca Pública de Nova York. Ali era uma cracolândia.
Hoje é um lugar que a HBO patrocina sessões de clássicos de cinema ao vivo no verão, com 5.000 pessoas assistindo a Malvada com a Bette Davis. Seguro, iluminado, bonitinho. Depois, claro, teve os estupros no Central Park, teve o auge da droga nos anos 90, 11 de setembro de 2001, crise de 2008 e pandemia. Em Nova York responde assim, olha, vamos comer no meio da rua. E lotando turistas, etc. E todo mundo lá teve participação. O bilionário, a filantropa, o poder público, alguns prefeitos muito bons, líderes comunitários, a mídia, os arquitetos. O High Line não é obra de uma pessoa só. A Little Island não é... Tudo bem, ajuda que o Barry Diller tenha doado 250 milhões de dólares para fazer a Little Island. Mas ele não doaria se ele não acreditasse no futuro de Nova York. Isso falando especialmente em Curitiba, se eu tivesse numa cidade mais pobre do Brasil, e o que não falta no Brasil são cidades onde quase toda a população está na folha de pagamento da prefeitura, e isso é muito triste. Onde não há negócios. Curitiba tem negócios. E tem negócios nacionais e alguns que viraram multinacionais. Isso tem que se refletir na cidade. E lá em São Paulo, para quem me acompanha nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, lá na Rádio CBN, sabe que quando algum banco grande em São Paulo anuncia uma sede, queima filme, ou faz um prédio que é uma vergonha, ou claramente nenhum diretor teve sensibilidade com o bairro, a gente tem que falar. É um shaming pedagógico. É um shaming didático. Nós temos que ser mais exigentes. De novo, eu entrei no jornalismo quando bastava você ser rico, ser a capa da Caras, e você já tinha status. Uma das maravilhas da debacle da Caras é que agora as pessoas vão ter que trabalhar um pouco mais para pelo menos terem o respeito dos seus pares na alta sociedade. Você até pode ser um TikToker famoso, um YouTuber famoso, mas você tem que fazer algo a mais para ser respeitado e para ser reconhecido. Nova York, a cobrança, e lá nos Estados Unidos, uma cobrança enorme. Steve Jobs, em vida, era criticado diariamente por não ser um grande filantropo. E não à toa, a viúva dele virou uma das grandes filantropas dos Estados Unidos. E nós temos que ser mais e mais exigentes. Por exemplo, entrando aqui na questão exigência. Essa é a nova sede do Uber em São Francisco. Numa das áreas mais barra pesada de São Francisco, e acreditem, São Francisco faz a Cracolândia de São Paulo ser modesta. É barra pesada. Aliás, a Cracolândia lá é basicamente povoada por soldados americanos que lutaram no Iraque e no Afeganistão, voltam com 1000 problemas psíquicos, infelizmente se entregam às drogas e vão para um lugar onde não tem inverno, onde não neva, que é São Francisco. Mas aí tem diversas Cracolândias. E o Uber, olha a ironia, o Uber tem essa sede numa área barra pesada da cidade. E vocês repararam essas janelas? Repararam os espaços de trabalho? Elas abrem e fecham automaticamente por sensores quando não está nem muito frio, nem muito calor. É um projeto que mudou diversas vezes ao longo da pandemia, ficou pronto agora em janeiro desse ano. Então, literalmente, o prédio ainda estava no início da obra em 2020. Quando o mundo inteiro começou a se perguntar como a gente vai voltar para um escritório e voltar para trabalhar. E aí é claro que isso virou uma cobrança obrigatória. Onde respirar sem medo? Onde ter a brisa? Onde especialmente não precisar
de ar-condicionado 24 horas. Então, o Uber em São Paulo, ele saiu da zona oeste da cidade para pagar menos impostos e foi para um campus de 33 mil metros quadrados em Osasco, onde não tem nem metrô, nem trem, nem ônibus na porta. Sabe campus dos anos 70? Aquela coisa subúrbio americano, aí todo mundo chega de carro, aí tem o fretado, etc. e tal. Para mim, isto aqui é muito, muito exemplar de como a nossa sociedade, e eu me incluo, a nossa mídia, é pouco exigente. Acho que eu falei 4 dias seguidos na Rádio CBN sobre o vexame que era o Uber mudar de cidade para pagar menos impostos, quando todos os seus funcionários continuam em São Paulo, quando o asfalto que nós gastamos é usado por eles. E eles vão num campus que vai piorar ainda mais o trânsito na marginal. A gente tem que ter essa consciência. Não pode ser aquela coisa, problema deles, o dinheiro é deles. Não. O clima, as contas públicas, as cidades são nossas. Os 2.000 funcionários do Uber dessa sede vão ter que almoçar e jantar ali. Vão ter que morar por perto. Vão ter que comprar apartamentos. Os eventos, visitas de clientes vão ser aqui. Nós passivamente ainda aceitamos que a empresa que gasta com marketing, que fala que abraça crianças, ESG, abraçamos árvores, façam essas coisas quando ninguém está prestando atenção. E o que eu estou falando de São Paulo deve se aplicar em Curitiba. Se a empresa curitibana que está gastando mais em marketing no seu dia a dia não está melhorando a cidade, as pessoas têm que apontar o dedinho. Não adianta reclamar que a carne está bem passada no restaurante ou fazer um escândalo quando o seu time de futebol erra, mas se calar quando alguém está destruindo a cidade. Então, esse tipo de cobrança vai criar cidades melhores. Eu fiz uma entrevista há pouco para o meu podcast, com a arquiteta brasileira que participou do projeto da Amazon, lá em Seattle. O Bezos, com um pouquinho do dinheiro que ele tem, ele construiu 40 prédios na área central de Seattle. 40. Numa área também detonada. Você imagina aí, bilionário curitibano que comprasse meio centro de Curitiba e falasse, vou fazer... Ou seja, o Vale do Silício não vai ser um vale longínquo, vai ser no coração da cidade. E ele comprou. E fez aquelas estufas incríveis na entrada, afinal o nome da empresa é Amazon, então tem ali árvores brasileiras, obviamente, e tudo mais. E a arquiteta Camila Albiniski, que mora nos Estados Unidos faz tempo, ela me contou, eles tinham que se reunir no bairro para saber o que os moradores queriam nos térreos. Tinha uma comissão do bairro. E uma das primeiras reuniões, uma dona de casa levantou a mão e falou assim, olha, já tem muito café hipster aqui. Não cabe mais. Vocês colocarem 150 cafés hipsters. Olha, dá para ter coisas menos glamourosas, tipo uma lavanderia, uma escola para crianças... Assim, até estúdio de pilates era menos hipster que os cafés, em onde todo mundo tinha que ser barbudo e tatuado. E a Camila falou, para ela, isso foi aí um intensivo educacional. Porque o Bezos sabia que criar um bairro incrível, no fundo, ia valorizar os 40 prédios dele. Se aqueles prédios transformassem num bairro incrível, aquele metro quadrado seria mais incrível ainda. E é claro que ele tinha comprado muitos outros terrenos, além dos 40 bairros, porque ele apostava que 5 anos depois ou 10 anos depois essa área ficaria mais cara. Ou seja, dá para ganhar dinheiro, dá para o bilionário ficar trilionário e ainda assim tentar melhorar a sua cidade. Pode ser por ego, por vaidade, ótimo. A pior sociedade do mundo é aquela onde ninguém tem vaidade. Aí não tem ambição. Tem que ter vaidade, tem que ter competição. São Paulo só tem o MASP, a Bienal,
o Museu de Arte Moderna, o MAC, por causa dos egos incontroláveis do Titilo Matarazzo e do Assis Chateaubriand. Ele tinha uma sorte de disputar o amor da Yolanda Penteado, que além de, obviamente, maltratar os dois, era uma mulher muito culta. Então você não consegue impressionar uma amiga do Picasso só com a joia, o jantar, não. Tinha que criar coleção de arte, abrir museu, fazer bienal. Então, graças a Dona Yolanda, São Paulo tem as grandes coleções de arte da América do Sul. Então, empresário, vaidoso, etc., é bom, desde que a gente consiga canalizar essa vaidade, esse interesse em deixar uma marca. Pulando aqui o Uber, eu tinha prometido para mim mesmo falar pouco e deixar para perguntas e respostas, mas eu sou de não respeitar as promessas. Mas quando vocês quiserem me interromper, por favor. Porto, Portugal, que aí é uma cidade de pouco menos aí de 1 milhão de habitantes. Aliás, São Francisco tem 800 mil habitantes, então tamanho não é documento. São Francisco tem a população metade de Guarulhos. Metade. Tudo bem que ali surgiram Uber, Google, Lyft, Cisco e companhia. Seattle, que tem 500 mil habitantes, tem Amazon, Boeing, Starbucks e Microsoft, com 500 mil habitantes. Londrina e Maringá devem ter, né, por volta de 500 mil habitantes? Suponho que sim. Ou seja, tampouco há desculpa de que nossa cidade é muito pequena, não dá para fazer coisas. Às vezes é até a vantagem de a cidade ser um pouco menor. No caso de São Paulo é mais dramático, porque nós temos 12 milhões, mas não viramos Xangai ou Nova York, mas esse é outro assunto. Aqui, centro do Porto, esse estacionamento, quantos estacionamentos feios e muito bem localizados nas cidades que a gente não sabe dar uso. E a Prefeitura do Porto fez um concurso de arquitetura para falar, vamos manter o estacionamento, mas vamos ganhar mais dinheirinho com esse estacionamento, criando uma grande cobertura em cima, ou seja, um concurso. A ideia é, tem que manter o estacionamento, mas quem colocar lojas, ou restaurantes, ou outras coisas, e aproveita essa cobertura, leva o botim. E Porto, em Portugal, criou essa praça, que, aliás, durante a pandemia, foi o ponto mais frequentado da cidade, por ser ao ar livre. E é uma das áreas, a entrada do estacionamento continua ali, sabe que eles criaram essa grande cobertura. Então, olha como o olhar da arquitetura, o olhar dos empresários, aliás, uma das empresas que pertence ao consórcio é a empresa de estacionamento. Claro, eu não consigo imaginar Estapar em São Paulo fazendo qualquer coisa dessa qualidade, mas às vezes é um executivo, um dono, um diretor que fala, olha, se a gente fizer algo bem feito e que, além de tudo, possa aumentar o nosso rendimento, já que muito jovem não tem carro, muita gente bebe à noite, só anda de Uber, não estaciona, há espaços ociosos dos estacionamentos, e a gente pode aí otimizar esses metros quadrados, normalmente em áreas muito centrais e muito valiosas. E que a gente já olha como aí papel de parede. A gente não lembra que esses espaços estão na nossa cara, que são áreas centrais e que podiam fazer muito dinheiro. O Porto se deu conta. E eu não acho que o Porto seja tão mais pobre que as cidades brasileiras. Se eles acham que tem que fazer mais dinheiro com ativos urbanos e centrais, nós temos mais obrigação ainda, com 13 milhões de desempregados, com arrecadações em queda, com gastos enormes pelo desemprego, pelo tema da saúde e tantos outros na área social do Brasil. Aqui é o showroom da antiga fábrica de cerâmica Devesas, também no Porto. Portugal, eu estou dando esse exemplo do Porto, porque eu conheci o arquiteto que deu aulas em Belo Horizonte, acho que por 4 anos.
A gente tem que lembrar uma coisa, né? Portugal passou por uma crise duríssima. 2008, 9, 10, 11, 12. Assim, eles tiveram que demitir 15% dos funcionários públicos do país. Assim, cortes, assim, eles colocaram vários Edwards, mãos de tesoura, para cortar os gastos públicos. Hoje a gente tende a falar, nossa, como Portugal está incrível. Não, Portugal tomou muitos remédios amargos, fez uma dieta de alface de manhã, alface no almoço e alface no jantar, fez assim as cirurgias mais pesadas para começar a virar esse país economicamente mais pujante de hoje. Então Portugal fez esse esforço e um deles foi descobrir que havia milhares de imóveis ociosos nas áreas centrais do Porto, de Lisboa, de Coimbra e afins, e que não eram restaurados porque Portugal, olha que surpresa, era um país muito burocrático. E era mais fácil construir do zero do que restaurar uma casa dos anos 20. E foram canetadas. Assim, o governo português, a prefeitura de Lisboa, a prefeitura do Porto, basicamente disseram que 3/4 dos imóveis históricos de Portugal não eram tão importantes assim para você ter que preservar tudo. Então, que esses 3/4 bastava você preservar a fachada, a volumetria, e dentro você podia fazer o que você quisesse, inclusive mudar o uso. Então, aqui, que era um lugar de cerâmicas, no centro do Porto, o centro do Porto durante muito tempo era uma área vazia, ninguém queria morar na área central, e aquela coisa do círculo vicioso, como é muito vazia, ninguém quer morar. Como ninguém quer morar, é inseguro. E como é inseguro, ninguém investe. E eles viraram aí 12 apartamentos e um restaurante no Porto, nesse showroom. De novo, arquitetura, empreendedores muito bons, investidores. Ou seja, o timing foi perfeito. Ou seja, Portugal soube aí a indústria imobiliária, a arquitetura, a literalmente destravar milhares e milhares de imóveis que estavam definhando. Será que no Brasil a gente tem situação parecida? Assim, eu falo do que eu conheço. Em São Paulo, há 400 prédios vazios no centro de São Paulo. 400. E as 40 deles de uma única imobiliária. Nós temos centenas de casarões abandonados. Na Florencio de Abreu, na Bela Vista, Bexiga, na Lapa, Barra Funda, Moca, Brás, Pari, Bom Retiro. Será que Curitiba também não tem isso? E que a própria elite local, da esquerda à direita, só sugere, única e exclusivamente, que se faça um museu ou um centro cultural em cada uma? Eu costumo brincar na rádio. Gente, vamos fazer uma moratória de museus? Porque São Paulo cria 10 museus por ano, e aí 8 deles ficam em mau estado 1 ano depois de inauguração. Porque não tem acervo, não tem orçamento, não tem programação. Só que a gente não pode pensar em outros fins para os imóveis históricos? De moradia, de educação, de saúde, de comércio. Agora mesmo eu presenciei uma batalha na Bahia, porque o antigo palácio lá de Tomé de Souza, depois, bom lembrar, de 25 anos de abandono, vai ser ocupado por um hotel 5 estrelas. E houve um motim dos arquitetos locais, dizendo que era um absurdo, estavam aí, era assim, uma violência. O Palácio de Tomé de Souza estava sendo estuprado para virar hotel. E olha, gente, tem hotel de luxo em prédios históricos no mundo inteiro. Essas pessoas têm que viajar mais. Até porque assim, se todo o museu da Bahia fosse muito visitado, eu vou muito lá e eles vivem vazios, então eu até concordaria
que tem demanda e que tem dinheiro aí de venda de ingressos. Não é o caso. Curitiba pode e deve olhar com muito carinho esse patrimônio. O patrimônio não pode ser dor de cabeça, nem para o poder público, nem para o empresariado. Tem que ser investimento. Vocês têm alguma dúvida que esses apartamentos valem muito mais que um prédio novo na periferia do Porto? Ou na periferia de Lisboa? Aqui a gente vai para Guadalajara. E por que eu coloquei Guadalajara aí, que eu não morei, mas conheço bem? Porque não dá mais para nós, nesta sala, falarmos, mas Nova York é rica, a Europa tem o dinheiro da União Europeia, a Ásia, eles trabalham e estudam, e respeitam os professores, os mais velhos. Nós não temos jeito, porque essa é a melhor maneira de não se fazer nada. Se falar no Brasil não dá, então tudo bem, assim. Enrole-se no seu edredom em Curitiba e chore à noite e fique no Netflix comendo pipoca. Não, a gente tem obrigação de mostrar que nós podemos fazer algo melhor. No México, ou seja, Guadalajara, que é uma cidade pouco maior que Curitiba, é a terceira cidade do México em PIB e a segunda em população, mas muito menor que a capital. Ela começou a investir em arquitetura. E o centro histórico de Guadalajara tem mobiliário urbano, tem gente sentadinha, tem calçadas que, infelizmente, no Brasil seriam raras. Tem obras de arte pública, que, aliás, é algo que a gente tem patinado muito no Brasil. Eu postei no meu Instagram recentemente, quase toda a Prefeitura de São Paulo contrata lá um escultor, entre aspas, para colocar grandes imagens religiosas feitas de latão. Latão. Então deve ser o único lugar do mundo que tem uma Via Crucis à beira-mar. De latão. Porque assim, não existe material melhor no mundo para pegar a maresia que o latão. Então, assim, Jesus sendo crucificado e ainda tem lá a maresia no latão. Isso é no México. Bancos, jardins de chuva, é o básico. Tudo bem, se a gente quiser competir com a China, ótimo. Se a gente quiser competir com o Japão, melhor ainda. Mas nós não podemos ficar atrás das cidades colombianas, mexicanas, chilenas e argentinas. E estamos. E acho que pela primeira vez em décadas, o brasileiro está visitando os seus vizinhos. E é bom essa chacoalhada. Se ir para a Cidade do México e ver que o centro histórico da Cidade do México está muito mais preservado que o de São Paulo ou do Rio. Graças, aliás, a um negócio imobiliário. No Brasil, a gente ama achar que o mercado imobiliário é o grande vilão. Existe algo pior que o mercado imobiliário: a ausência dele. Bairros onde o mercado imobiliário não tem interesse nenhum, pode acreditar, vão decair. São Paulo tem vários. A Luz ou Campos Elíseos, acho que o último prédio residencial que surgiu nesses bairros da iniciativa privada deve ter mais de 30 anos. E deu no que deu. O vácuo é ocupado por alguém, seja a Cracolândia, seja narcotráfico, seja os dois. O Carlos Slim, que era o homem mais rico do mundo, não é mais, mas acho que ele não deve estar chorando as pitangas. Acho que ele não tem boleto para pagar. O Carlos Slim, ele vem no mercado imobiliário, antes da telecomunicação. O pai dele, libanês, corretor. O filho, Carlos Slim Elu, obviamente libanês, também começa a comprar imóveis depois do grande terremoto da Cidade do México, setembro de 85. E quando você compra imóveis depois de um terremoto, tudo devia ser uma barganha. Os libaneses são bons aí no negócio das barganhas. O Slim compra, só que depois ele vai para as telecomunicações, fica bilionário, vira sócio do New York Times, vocês conhecem a história dele. Eu era correspondente em Buenos Aires nessa época, eu cobria a América Latina toda. Eu era muito metido, jovem,
E dizia, não, México, Argentina, é perto, deixa eu também cobrir o México. E fui lá várias vezes fazer reportagens. E tentei muito entrevistar o Carlos Slim. Para falar, ele tinha comprado aqui a Claro, a DirecTV, tinha comprado metade da Editora Abril, onde eu trabalhava. O cara nem aí, não responde, tímido, não fala com a imprensa, etc. E uma amiga minha mexicana solta a seguinte pista. Fala que a tua entrevista vai ser sobre o centro histórico da Cidade do México. Em 24 horas eu estava na frente dele e ficamos 3 horas conversando, sem assessores. Ele tinha mapas, fotos do antes e depois, todos os investimentos dele. E ele me fala, ou seja, on the record, olha, esses meus bens não se valorizar nunca, o centro histórico da Cidade do México estava num declínio total, e ele chegou por então prefeito da época, o cara mais de esquerda até administrado a capital mexicana, Andrés Manuel López Obrador, atual presidente do México, que já era tão louco à época do que ele é agora. Então, assim, eram os dois inimigos íntimos. Carlos Slim, bilionário, libanês, capitalista, e López Obrador. E o Slim chega por López Obrador. Olha, eu quero investir no centro. Eu quero melhorar o centro e eu quero valorizar as minhas propriedades. Você deixa eu fazer isso? Você não atrapalha? Se eu melhorar o centro, você sai na foto de todas as inaugurações. Você leva a fama, só não me atrapalha. Cá entre nós, na Ásia, o normal é que os governos digam para o empresário, em que posso te ajudar? Na América Latina, não. Em que posso te ferrar? E o Slim e o López Obrador chegam a esse acordo. E o Slim começa a investir pesado no centro histórico. Alguns dos imóveis dele hoje valem 40 vezes mais do que no ano 2000. Tem 22 aninhos, 40 vezes mais. E o Slim feliz da vida, olha como eu sou incrível, etc. Ou seja, ego é bom. Ego é muito bom. Temam quem não tem ego nenhum. Então, no México, eles começaram a fazer coisas assim. Nós temos que descobrir quem é o Carlos Slim de Curitiba. E quando a gente descobrir quem é o Carlos Slim de Curitiba, temos que achar quem é o grande adversário dele. Com quem ele brigou na escola, o bullying, quem roubou a namorada dele. Porque melhor ainda. Vocês sabem que a história do Highline, a gente está falando. Alguém me avisa se eu já não estourei o horário? Vocês sabem que o Highline ele foi inaugurado em meados de 2009. Né? O parque mais visitado de Nova York depois do Central Park. O parque que rendeu à prefeitura de Nova York 3 bilhões de dólares só em potencial construtivo. Aliás, o Google está comprando todos os arredores, porque o Google quer estar do lado do Highline. E sabem que em 2008, Nova York estava no chão. Estava de joelhos. E todo mundo disse, olha, não vou poder mais doar para o Highline. O Highline não ia ser terminado. E o Barry Diller, de novo, chama os 2 garotos que criaram o Highline, a ONG lá, e fala, olha, façam um jantar no topo do Highline, ainda inacabado, que todo mundo está curioso para ver como está ficando esse parque. E aí, no meio do jantar, eu vou me levantar e vou falar, eu dou 10 milhões de dólares para terminar o Highline. E a mulher do Barry Diller, na mesma mesa, a Diane von Furstenberg, se levanta e diz, eu vou doar 10 milhões também. Quem aqui mais doa? E várias pessoas que nunca aguentaram, nem o Barry Diller, nem a Diane von Furstenberg, falaram, não vamos ficar atrás desse casalzinho intragável. Eles arrecadaram 60 milhões de dólares, mais da metade do orçamento de toda a primeira fase do Highline em um jantar.
Aqui a gente faz evento em Comandatuba, aí é o iate, o meu iate é maior que o seu, eu tenho mais cavalos. A gente tem que canalizar para coisas que tenham um impacto mais duradouro do que o Aras X ou do que o iate Y. Assim, metade de Angra dos Reis podia ter rendido mais para as cidades brasileiras. Agora, de novo, o México fez isso. Não é Singapura, não é Coreia, não é Dinamarca. Então, assim, o que nós ainda temos de autoestima brasileira tem que se rebelar, se levantar e falar, podemos fazer melhor. Aqui ainda é lá, também Guadalajara. Esses lixos aqui matariam de inveja os paulistanos. Bancos públicos. Detalhe, ali esses pontos púrpura são para qualquer caso de assédio sexual ou violência contra a mulher. Alguém corre e toca e tem que ter polícia por perto. Algo que, obviamente, que no Brasil a gente não precisa tanto, mas a ideia é muito boa. Guadalajara. Isso é tudo material barato. Que esse é o problema, né? Não dá para rolar uma superfaturação em canteiro de concreto. Tem que fazer algo mais caro. É? E se tem criança e tem mais velho, é que o urbanismo funcionou. Olha que assim, é legal ter skatista, é legal ter jovem, é legal ter hipster. Mas tem que ter criança e tem que ter gente com mais de 80 anos. Porque eles vão ser os primeiros a notar os defeitos de mobilidade, de acabamento, de iluminação, de conforto. Aqui eu vou passar rapidamente, porque eu sempre trago mais imagens do que eu consigo. Aqui a habitação sem teto no Bronx, em Nova York. Então, são centenas de apartamentos para pessoas que estão em processo de reabilitação, bebida, drogas, etc., ou que estão na rua por questões econômicas, e todo o térreo são os equipamentos sociais da Prefeitura de Nova York. Então tem o enfermeiro, tem o psicólogo, tem a cantina, a alimentação no próprio prédio. Como as leis de Nova York, né, a coeficiente de aproveitamento do terreno médio é de 12 vezes, acho que qualquer incorporador aqui sorri quando ouve esse número. Tem 150 apartamentos para a pessoa sem teto. É um terreno minúsculo. E claro, ainda como vocês podem ver, tem arquitetura que é só para provocar a gente. Aí são literalmente centenas de apartamentos para sem teto no Bronx. Às vezes até com uma qualidade melhor do que muito prédio a preço de mercado. E aqui, rapidamente, eu acho que também é outro desafio de Curitiba, já que vocês começaram os eixos nos anos 70, começaram um tipo de adensamento, mas que ao longo das décadas alguma coisa não seguiu. Dubai encanta políticos brasileiros mais deslumbrados. Encanta, tipo, é lindo, nananã. Você olha esses viadutos, né? Deve ser muito emocionante, né? Ficar nesses viadutos o dia inteiro. Dubai tem entre as 30 cidades que mais emitem CO2 do mundo. 22 toneladas per capita. Imagina se 1,5 bilhão de chineses e 1,3 bilhão de indianos acharem que Dubai é o exemplo. E falarem, olha, nós também temos direito de morar no meio do deserto com carro para tudo. Você acha que o planeta aguenta? Ou, pior, vai ter petróleo e gás para toda essa turma? Será que esse é o modelo do que a gente quer? Aqui, das 500 cidades que mais produzem CO2, a maioria está China, Estados Unidos e Oriente Médio. E aqui tem um exemplo de uma cidade com a população de Curitiba, uma cidade não tão antiga, aliás, esse projeto urbanístico é da segunda metade do século XIX. Tem uma
uma grande diferença, eu acho que a olho nu, de Dubai. Vamos lá de novo, qual é a diferença? Opa, estou fazendo tudo errado, é isso? Estou fazendo tudo errado. Não, estou fazendo tudo errado. Como se volta isso aqui? Eu falei que eu ia errar? Aqui, pronto. Ó. Dubai. Tudo é longe. É o pior tipo de verticalização que existe, porque é um paliteiro. É um prédio aqui, um prédio acolá, outro acolá, e não tem um café de esquina. E Brasília leva fama, né? Qual a diferença olhando para Barcelona? Assim, você não precisa ser PhD no MIT para perceber a grande diferença de Barcelona para Dubai. Tudo é perto. Tudo é colado. Ou seja, numa cidade onde a média dos prédios tem 11 andares, é uma cidade onde o coeficiente de aproveitamento médio é de 10. Não é Manhattan, mas é quase Manhattan, sem ter arranha-céus. A diferença é que todos os prédios não têm recuo nem na frente nem dos lados. O recuo, espertamente, está no miolo da quadra. Então, por onde entra ar, ventilação, sol, onde as pessoas secam a roupa, está no meio. Na rua, você vê as pessoas. O comércio está na calçada, a vitrine, quem está comendo tapas, quem está fazendo a sua siesta religiosamente bem, quem está tomando lá o Freixenet, está na calçada. E não há distâncias. Ah, e detalhe, uso misto para tudo. Os bairros mais caros de Barcelona tem café, tem loja, tem restaurante, tem escritório. Automaticamente é uma cidade que tem metrô em todos os lados. Porque é tão pequena. E quando as pessoas me falam, mas Barcelona é pequena demais, é fácil. Atlanta, nos Estados Unidos, tem a mesma população de Barcelona. E ocupa 16 vezes o território de Barcelona. Com a mesma população. Você imagina se toda a cidade do mundo achasse que dá para ocupar um terreno e entupir de asfalto e de canos e viadutos 16 vezes mais? E até por maldade minha, onde aqui vocês prefeririam morar? Barcelona ou Atlanta? Então, você faz uma cidade de altíssimo coeficiente de aproveitamento, altíssima densidade, uso misto por todos os lados, milhões e milhões e milhões de turistas. Aliás, os turistas são um termômetro, porque eles não estão entupindo Atlanta para tirar fotos dos Gaudis de Atlanta. É porque algo aqui funcionou. Agora, o que mais funcionou de Barcelona não está visível aqui a olho nu. Barcelona não está nem entre as 500 cidades mais poluidoras do mundo. O barcelonês produz 3 toneladas de CO2 por ano. O morador de Dubai, 22 toneladas. Ou seja, é fácil imaginar o porquê. O catalão pode beber a pé, pode tomar café a pé, jantar a pé, ir no salão de beleza a pé, ir na academia, yoga, pilates, brigar com amigo, porque é catalão, a minha família é espanhola, então eu falo com lugar de fala, e brigar com o vizinho, tudo dá para fazer a pé. Sobra mais espaço para a natureza ficar intocada. Nós seguimos, nas últimas décadas no Brasil, o modelo americano de levarmos as cidades onde a natureza não quer que a gente chegue. E uma das hipocrisias e também das burrices da mídia brasileira, e eu sou jornalista, de novo, lugar de fala, como meus colegas não estudam essa área, todo mundo se escandaliza com um punhado de arranha-céus em Balneário Camboriú, mas não se escandalizam com milhares de condomínios fechados, horizontais, para pouca gente, com 4 carros na garagem, em todas as cidades brasileiras. Todas. Eu fui dar uma palestra em Sinop, Mato Grosso,
cidade que tem literalmente soja no meio da praça principal, cidade muito rica, não tem favela, não tem pobre. E eles tinham aprovado 40 condomínios fechados na semana que eu estava lá, só para me irritar. Só que a gente acha normal. Aliás, muita gente vai falar, nossa, tem casinhas. Que legal, está crescendo com casinhas. A cobertura do Neymar em Balneário Camboriú vai provocar menos CO2, e olha que ele é chegado numa festa, mas ele vai provocar menos CO2 do que a casinha com piscina, gramado, aí tem que ter aguinha, 24 horas para regar o gramado, em Sinop. Ou seja, já não basta o que está acontecendo lá no Mato Grosso. Aqui tem um gráfico que eu peguei da Bloomberg, que por razões óbvias, cidades densas como Barcelona gastam menos energia, logo emitem menos energia. Eficiência dos transportes é maior, porque todo mundo está perto, se todo mundo está perto, é mais barato construir metrô. É caríssimo fazer metrô onde todo mundo mora longe uns dos outros. Água, encanamento, saneamento, colocar, obviamente, a broadband, a internet, o cabeamento, ou seja, tudo sai mais barato em cidades densas, que é o que a gente não sabe fazer no Brasil. Assim, para escândalo de muitos paulistanos, e certamente de curitibanos, os 3 bairros mais densos do Brasil, Copacabana, Ipanema e Leblon, estão na velha Zona Sul do Rio. O que quer dizer que nos últimos 50 anos nós não soubemos criar nenhum bairro denso no Brasil, quando a população do país quase dobrou. A gente teve 70 milhões em ação, 90 milhões em ação, 100 milhões em ação. Eu não assisti a Copa do Mundo de 70, também não vou me exagerar, mas lembro das musiquinhas. Hoje, com mais de 200 milhões de habitantes, não tem uma cidade brasileira que tenha uma Ipanema, que tem 23 mil, 24 mil habitantes por quilômetro quadrado. Copacabana tem 40 mil habitantes por quilômetro quadrado. Em São Paulo, Moema e Itaim tem 9 mil. E eu acho, e aí também como paulistano eu posso falar, eu troco Leblon e Ipanema fácil por Moema ou Itaim, esquecendo aí do mar e da brisa. Ou seja, nós soubemos fazer. É uma expertise que nós desenvolvemos. A gente não precisa copiar a Dinamarca nem Manhattan para fazer um bairro de uso misto. Elas caminham por Copacabana. Tem rico, Narcisa mora lá, e tem aposentados onde estão. Ou seja, Copacabana existe. Os bairros mais densos do Brasil, que não são esses 3, sabe quais são? As favelas. Paraisópolis, Heliópolis, são densos, tem comércio no térreo, a família mora junta, todo mundo se ajuda, porque, ironicamente, as leis do Estado brasileiro não chegaram lá. O drama é que nada mais chegou lá. Encanamento, luz, educação, saúde, etc. Agora, o que eles puderam fazer sem o diploma da faculdade, eles criaram cidades que a Jane Jacobs sorriria. Enquanto nós continuamos fazendo versões de Brasília, só que sem boa arquitetura. A gente continua fazendo bairros só residenciais, bairros só comerciais, bairros só corporativos, só que sem Niemeyer, sem Burle Marx. Isso talvez seja aí o nosso grande drama. A gente está copiando o pior de Brasília sem o melhor. E a gente poderia fazer algo muito melhor. Porque, de novo, a gente já fez. E aí, por último, porque foi um pedido do querido Adriano, para eu falar um pouco dessa população 60 a mais, e que, de novo, com sorte, se nos alimentarmos bem, se nos exercitarmos bem,
se sobrevivermos a tantas notícias negativas do mundo afora, todos queremos chegar aos 60, 70, 80. E Singapura, junto com o Japão, talvez seja um dos grandes exemplos do mundo em como se lidar com essa população envelhecendo de forma acelerada. Bom lembrar que Singapura é uma cidade chinesa. Eu que morei 3 anos na China, me senti em casa, que assim, é uma cidade de chineses sem o comunismo. Mas são chineses. Eles mandam, eles governam a cidade-estado há 65 anos, e eles deixam lá os indianos, os malaios, falarem e terem algumas opiniões, mas eles que mandam. E Singapura está criando bairros, aterros, novos bairros, porque ela não para de crescer e porque ela cansou de ser rica só pela logística ou só pelos bancos. De novo, ou seja, ela já é rica, o desemprego é minúsculo e ela quer ficar mais rica. Então ela cria bairros cada vez mais verdes, com mais água, muito densos. Aliás, Singapura é um dos lugares mais verdes do mundo exatamente por isso. Você não vê casas em Singapura. É prédio, 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 praça. Prédio, 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 praça. Aqui não. A gente faz esse paliteiro fininho e aí não sobra espaço para praça, para água, para coisa alguma. De novo, a gente não aprendeu com Barcelona. Ironicamente, Singapura foi criada sob as ideias do modernismo. É uma cidade de superquadras. Quem esteve em Singapura, ela se surpreende, né? 80% das cidades são superquadras. Só que são superquadras onde os moradores de cada prédio têm a prioridade na ocupação dos terrenos. Dos terrenos, não, perdão, dos térreos. Exemplo, como o senhor se chama? Faisal. Faisal mora no prédio 180B, até porque lá é tudo número. Assim, Brasília parece uma cidade simples perto de Singapura, tem milhares de números. Se Faisal, brasileiro, está morando num prédio em Singapura, provavelmente ele vai poder abrir um restaurante de comida brasileira no térreo daquela superquadra. Então, um dos choques de Singapura, que de novo é uma cidade muito rica, você está lá no prédio desenhado pelo OMA, que custou bilhões de dólares, nananã. E você sai com seus amigos e eles falam, olha, vamos comer num restaurante ótimo que está naquela Coab. E você entra na Coab, porque as Coabs têm os restaurantes das avós, das imigrantes que chegaram a Singapura. Então, os melhores restaurantes chineses, indianos, malaios e afins estão nas Coabs. Então, ao contrário das superquadras de Brasília, são lugares super vivos e super frequentados. E aqui já correndo, olha só, bairros novos de Singapura, eles têm a temperatura média anual de Cuiabá com a umidade de Manaus. Então, não existe desculpa de que por sermos um país tropical, sejamos aí indolentes e pouco trabalhadores, etc. Gente, Singapura ficou rica e literalmente faz a gente sentir saudade de Cuiabá. Singapura no futuro, Singapura no futuro, Singapura no futuro, e são bairros projetados nos últimos anos. E o que são essas universidades? Que eles chamam de Silver Universities, universidades grisalhas. Muito verde, muito terraço, não precisa de ar-condicionado, etc. e tal. Olha aí os lugares que eles estão criando, sempre com sombra. O sonho de Singapura é reduzir o clima lá a uns 5 graus. E dá para entender por quê. Olha a importância do design da arquitetura. Eles estão nessa onda, tem jardim botânico na cidade inteira. Um mais instagramável que o outro. Porque, de novo, Singapura descobriu o turismo recentemente. Era uma cidade chata, que você deixa o chiclete na calçada, se apanha de varinha, e multa para tudo, e nananã. E agora eles perceberam que eles têm que ter ginga. Tipo a minha, que vocês estão vendo que eu devo ser um mega sambista. E Singapura agora descobriu que turismo dá dinheiro. E uma coisa mais importante, Singapura quer atrair
os descontentes com o Brexit, os descontentes com o Trump. Aliás, Eduardo Saverin, o brasileiro que criou o Facebook, mora lá em Singapura, porque eles perceberam uma coisa: atrair talentos é atrair também fortunas. E a fortuna pode escolher entre Hong Kong, que é uma cidade 1000 vezes mais divertida que Singapura, ou Tóquio, que é 1000 vezes mais bonita, ou Seul, que é 1000 vezes mais cool. Seul tem Parasita, Batatinha 1, 2, 3, K-pop, Gangnam Style. Singapura não tem isso. Então Singapura falou, opa, temos que virar uma cidade legal. Cidade chata não atrai talentos. A gente tem que lembrar que os talentos se rejuvenesceram nos últimos 20 anos. O CEO do Airbnb, aquele bilionário, tem 39 e 40 anos. É um cara que não é casado, vive com a cachorra, muda de cidade a cada semana, porque afinal ele é o CEO do Airbnb, então ele vai testando. E esse cara, que ficou muito mais rico durante a pandemia, ele tem o poder de escolher onde ele coloca sédios da Airbnb. Você imagina os criadores do Waze, do Uber, do próprio TikTok, Lyft, podendo escolher: eu abro minha sede em São Paulo ou abro minha sede em Curitiba? Ou será que Buenos Aires é mais legal? A Intel americana produz seus chips em Medellín, na Colômbia. Medellín derrotou todas as cidades brasileiras. Então, Curitiba também precisa pensar que num curtíssimo período de tempo a gente vai começar a receber executivos chineses e americanos com 30 anos de idade e que vão olhar ao redor e falar: será que a minha sede tem que ficar aqui? Será que eu seria feliz aqui? Ou é boring? Singapura, o vice-ministro da indústria de Singapura me falou numa entrevista, on the record: não, nós sabemos que nós somos boring. Eu falei, não me diga. E talvez ele estava como brasileiro, então ele podia ser sincerinho. E ele falou: a gente levou a Fórmula 1 para lá, torneios de tênis, show da Beyoncé na Marina, eventos, e cassinos. Singapura, que até ontem você não podia cuspir no chão, agora tem cassino. Por quê? Porque Macau virou uma cidade bilionária. Singapura falou: vamos competir com Macau. E vamos competir com Hong Kong. E temos que ser tão cool quanto Seul. Então, de novo, a ambição de quem já é rico. Nós temos mais obrigação de sermos ambiciosos. E aí, voltando para o tema da educação, olha só, Silver Academy, Trending Courses, Asian Cooking, Fundamentals. De novo, não foi à toa que eu falei de gastronomia. Porque se você tem um emprego que talvez desapareça e seja substituído por robôs nos próximos 5 anos, cooking é um baita negócio. Pergunta para Paula Carosella, para Renata Vanzetto, para o Fogaça, para o Jacan, eles vão bem obrigado. E um lugar que quer virar uma potência turística tem que ter uma gastronomia muito melhor. Curso sobre armazenamento na nuvem, para quem tem mais de 50 anos. Por que não? Preparando a vida para uma idade aí de 100 anos. Todos nós nessa sala, pode ser que vivamos até os 100 anos. Não é legal já ter um curso que nos prepare, uma espécie de Sebrae para a terceira idade? Singapura está fazendo isso. E, de novo, assim você vai incutindo o espírito da época, Zeitgeist, ambição, educação, numa população que em muitos países do mundo está meio desanimada, pessimista, entregando os pontos.
Você viu que ali fala... Não, eu já fiz tudo errado. Espera, é aqui? É aqui. Então, tem cursos curtos sobre well-being, sobre fazer arte usando celulares e tablets. Sobre arte do Sudeste Asiático para iniciantes. Por quê? Porque eles querem formar curadores. Já que eles sim podem criar 1000 museus, que dinheiro está sobrando, tem que ter curador. E por aí vai. Skills Future é um programa que pretende dar bolsas com dinheiro a 1 milhão de singapurianos. Singapura tem 6 milhões de habitantes. Eles querem treinar 1 milhão de pessoas a poder mudar de emprego e de carreira nos próximos anos. Isso é criar uma terceira idade, ou a idade que vocês quiserem chamar, para o futuro. E sempre com isso, quais são a demanda de capacidades para a economia do futuro? É manutenção de aviões? Changi virou o grande aeroporto do mundo e os aviões vão lá passar sua manutenção. Eu tive numa dessas academias e tinham senhores de 50 anos e algumas senhoras aprendendo a mexer em turbina de avião, com bolsa paga pelo governo de Singapura. Então a pessoa que se achava meio desempregada anteontem sabe que vai ter um mega emprego técnico amanhã. E aqui vários exemplos dos sites lá do governo de Singapura. Learn something new. Eu tenho mais 60 anos, como eu posso dar algo de volta à sociedade? É a ideia de pedir para que pessoas de 60 e 70 anos deem cursos nessas escolas. A grande chefe, o grande alfaiate, a pessoa que faz joias, a pessoa que afina instrumentos musicais. Aprender mais sobre mim. Psicologia. O nível de depressão entre pessoas mais velhas no Brasil é altíssimo. E a gente não tem política de saúde mental para elas. Então aqui tem vários casos aí, compare os cursos, etc. E por enquanto é só, porque eu pretendo amolar muito mais vocês, mas é essa provocação. As cidades do mundo estão se preparando para um mundo mais responsável na energia, mais igualitário, com mais opções, de gente que vai viver mais, mas principalmente de gente que vai poder escolher onde morar. E para escolher onde morar, as nossas cidades têm que melhorar muito, muito, muito. Obrigado.